Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aulinha de matemática e na aula de hoje nós iremos utilizar o nosso livro de matemática, Ensino Fundamental, 4º ano. A nossa atividade de hoje está lá na página 72 e ela se chama Os Registros de Multiplicações, certo? A nossa atividade diz assim, ó. Na aula seguinte, a professora Bia colocou na lousa duas formas de registro da multiplicação de 12 por 4. Então, olha só essas duas maneiras de fazer a multiplicação 12 vezes 4, certo? Aqui nessa primeira multiplicação, nós temos uma multiplicação por decomposição, certo? Onde o número 10 é a dezena e o número 2 é a unidade, certo? O sinalzinho de adição indica a decomposição do número, correto? E nós temos aqui a multiplicação por 4. Em seguida, nós temos o resultado da multiplicação. 4 vezes 2, 2 que é a unidade, o resultado foi 8. 4 vezes 10, que é a dezena, o resultado foi 40. E no final, somou-se o resultado da multiplicação da dezena e o resultado da multiplicação da unidade. O nosso total foi 48, certo? Lembrando que nós vimos essa forma de multiplicação nas aulas anteriores, tá bom? Utilizando o método da Ana e do João, certo? E nós temos aqui essa forma de multiplicação direta, que é a tradicional, certo? Nós temos o número 12 vezes 4. 4 vezes 2 é 8 e 4 vezes 1 é 4. O resultado foi 48. Certo? Lembrando que as duas formas de multiplicar chegam ao mesmo resultado, porém a forma como se multiplica é diferente, tá? A questão número 1 diz o seguinte: escolha uma dessas formas e calcule o resultado das multiplicações a seguir. Então, eu tenho aqui, ó, 4 multiplicações diferentes, certo? Vocês devem responder ela escolhendo uma dessas formas de multiplicar, ou a multiplicação por decomposição, ou essa multiplicação direta, tá? Então, fica ao critério de vocês a forma como vocês irão fazer essa multiplicação, certo? A questão número 2 diz: a professora Bia mostrou uma situação interessante. Como é que acontece na multiplicação de 19 por 4? Observe e procure explicar o que foi feito. Olha só, pessoal, então eu tenho aqui a multiplicação 19 por 4, certo? Aqui na primeira é a multiplicação por decomposição, onde 10 é a dezena e o 9 é a unidade, certo? Então, eu multiplico primeiro a unidade, 4 vezes 9 deu 36. E 4 vezes 10, que é a dezena, deu 40. Ao final da minha multiplicação, eu somo o resultado das duas partes, o meu resultado foi 76. E aqui, na multiplicação direta, eu tenho 4 vezes 9, 36. Olha só, eu deixo aqui o número 6 na casa das unidades, tá vendo? O 9 é a unidade, o número 1 é a dezena, certo? 4 vezes 9 deu 36. Eu deixo a unidade 6 e a minha dezena número 3 sobe lá para a casa das dezenas, ou seja, ele fica aqui em cima do número 1, certo? 4 vezes 1 é 4. 4 mais 3 dá 7. 76 é o nosso resultado. Mas qual a pergunta da nossa atividade? Ela está perguntando o que aconteceu nesse processo de subir o número para casa das dezenas, tá? Tirando ele das unidades, correto? Então, em uma multiplicação, eu deixo a dezena e a unidade junto, porque eu estou multiplicando por decomposição. Então, a dezena e a unidade permanecem junto, certo? 4 vezes 9, 36, eu deixo 36 aqui na casa das unidades, porque no final eu vou somar todas as partes da minha multiplicação, tá? Então, eu preciso deixar ela completinha aqui. Já na multiplicação direta, não. Tá? Na multiplicação direta, eu vou somar diretamente unidade e dezena, sem decompor o número, certo? Então, aqui na casa das unidades, só deve permanecer as unidades, e na casa das dezenas, permanecem as dezenas, certo? Então, a diferença entre esses dois processos é essa, correto? Número 3, calcule o resultado de. Eu tenho mais uma série de multiplicações aqui,
tá bom? Montem a equação utilizando esse método ou esse método, aquele que vocês acharem mais fácil, certo? Aquele que vocês acharem mais simples. Então, vocês podem usar um desses dois métodos para realizar essas multiplicações aqui, correto? A questão número 4 diz: complete a decomposição a seguir. Olha só, letra A, eu tenho o número 859, certo? E eu tenho aqui, ó, 8 vezes 100 mais 5 vezes, está em branco, mais 9. Então, aqui, pessoal, eu tenho a decomposição. Eu preciso completar essa decomposição, ó. Eu sei que o número 8 é a minha centena, o 5 é a minha dezena e o 9 é a minha unidade, certo? Se o 8 é a minha centena, então eu vou multiplicar ele por 100, que vai dar 800. Se o 5 é a minha dezena, então o número que eu multiplico aqui é por 10, que vai dar 50, mais o 9 da unidade. Agora, se eu somar 800 mais 50 mais 9, o meu resultado será 859, certo? Então, aqui eu completei a minha decomposição que estava faltando. Eu tinha a multiplicação da centena, estava faltando a dezena, certo? Olha só a letra B. Na letra B, eu tenho o número 4.637, certo? Eu sei que o número 4 é a minha unidade de milhar. O 6 é a minha centena. O 3 é a minha dezena. E o 7 é a minha unidade. O 4, como ele é a minha unidade de milhar, então eu vou multiplicar ele por 1000, tá? Porque ele está na classe dos milhares. 4 vezes 1000 é 4.000, certo? O 6, ele é a minha centena. Se ele é a minha centena, então eu sei que eu vou multiplicar o meu número 6 por 100, certo? Porque 6 vezes 100 vai dar 600. Lembrando, 4 vezes 1000 vai dar 4.000, certo? E aqui eu tenho mais, né? 3 vezes o número 3, ele é o quê? Ele é uma dezena. Se ele é dezena, então eu vou multiplicar por 10, porque 3 vezes 10 é 30. Pronto, completei a decomposição do meu número. Será que tá correto? Vamos ver, ó. 4.000 mais 600, 4.600. 4.600 mais 30, 4.630. 4.630 mais 7, 4.637, certo? Então, a minha decomposição está correta. Façam aqui para mim a decomposição da letra C. O meu número é 7.054, certo? Então, façam aí a decomposição, completem as partes que estão faltando e me enviem a foto, certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida ou precisem de ajuda, é só entrar em contato comigo que eu estarei à disposição de vocês, certo? Que vocês tenham um ótimo dia e uma excelente aula. Tchau, tchau e beijinhos!